Boa tarde, turma do básico, né? Vamos para mais um dia de aprendizado, né? Mais uma semana de aprendizado dessa língua, né? Então vamos lá. No nosso último encontro, vimos sobre iconicidade, né? E arbitrariedade, né? Então, espero que vocês tenham feito as suas anotações, né? Tudo certinho para a gente conseguir dar sequência, né? E façam também as atividades solicitadas, né? Porque é importante para o próprio conhecimento de vocês mesmas, né? Então, espero que vocês lembrem, né? De estudar, né? Todo dia, porque é importante, né? Para quê? Para aprender, né? Isso mesmo. Então, ó, lembra, né? Já é sinal, ó. Vocês podem colocar a configuração da mão em 2, né? Ou em V, esse 2 quantitativo, né? E aí você faz, lembra, eu lembro, lembrança, tá? Então, lembra também que eu falei pra vocês do caderninho, né? Que vocês têm que ter o caderninho para poder fazer todo o sinalário, né? Todos os sinais que a gente vem aprendendo, vocês vão lá e anotam, né? No caderninho de vocês, porque é importante. Temos que criar o quê? O nosso vocabulário dentro da língua, né? Os nossos léxicos, né? Tem que aumentar para a gente conseguir, como eu sempre falo, estruturar frases, para conseguir diálogo, para ter, ó, uma comunicação, né? Não ter barreira, ter uma comunicação, tá bom? E que nem eu falo para vocês, o caderninho de vocês tem que estar recheado de informações, né? Então, ó, temos que sempre buscar, né? Mais e mais, para só aumentar o quê? O meu léxico, que seria o quê? O vocabulário dentro da língua, né? Então, quanto mais sinais eu compreender, eu memorizar, eu vou conseguir ter um diálogo, uma comunicação, né? Sem barreira, né? Então, temos também técnicas, né, meninas? Técnicas para gente conseguir memorizar os sinais, né? Porque temos também que trabalhar isso em nós. Mas vamos estar falando um pouquinho sobre isso, vou estar passando dicas para vocês, tá bom? Então, vimos iconicidade, né? Que representa assim, né? Sinais icônicos, né? Icônicos, né? E temos os sinais, o que? Arbitrário, né? Que é essa configuração de mão. Arbitrário, né? Então, quando a gente fala de iconicidade e arbitrariedade, eles andam e não andam juntos, né? Então, como eu havia dito no último encontro, vou só relembrar aqui. Eu falei para vocês que os sinais icônicos, eles são 30% da língua. E os 70 são arbitrários, que é a grande maioria. Por isso que muitas das vezes as pessoas acham difícil aprender Libras, por quê? Porque ele não faz alusão, ele não tem nenhuma associação com a imagem projetada ali. Então, por isso que a gente fala do caderninho e de criar o hábito de treinar todos os dias para aprender, né? Para realmente vir aprender essa língua com qualidade, com clareza, né? E com segurança, né? Então, como eu falei para vocês, iconicidade, ele faz referência, né? Que é esse o sinal que representa. E arbitrariedade é esse sinal que representa, que já não faz nenhum tipo de referência, né? Como eu falei para vocês. Isso aqui eu sei que é telefone, né? Como se fosse o gancho aqui, eu com o telefone. Outra forma também que eu tinha dito, comer, né? Comer, beber, tchau, não. Isso são sinais icônicos, né? Porque ele faz referência, né? Ele faz menção daquilo. Então, não preciso saber Libras para saber que isso é tchau, que isso é não, que isso aqui é comer, que isso aqui é beber. Então, eu não preciso saber Libras, que são gestos que tanto na Libras quanto os ouvintes, né, tanto os surdos quanto os ouvintes, eles vão compreender ali o que eu tô querendo dizer, né? Mas, como eu disse para vocês, os sinais arbitrários, que são a maioria, já não faz referência e nem alusão. Então, como exemplos, né, esse sinal aqui, a configuração da mão em L, né,
toca no queixo polegar e com movimento. Ah, esse sinal aqui é sinal de água. Isso faz referência, esse sinal faz referência para você, ouvinte, que isso é água? Não, né? Água na Libras, o surdo entende como água e tem que ter movimento. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que memorizar e treinar esses sinais para conseguir fixar na minha mente. Então, quando eu falo aqui, esse exemplo que eu disse de água, a mão está configurada em L, toca no queixo polegar e tem movimento, porque se for parado, estático, é um órgão sexual masculino, então já muda todo o contexto, né? Então, como que eu posso pensar? A configuração da mão em L, e ela faz isso aqui, ó. Vamos pensar que a borrachinha, né? E tá espanado aqui minha borrachinha do meu bebedouro e tá gotejando, ó. Tuc, 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 tuc. Técnica de assimilação, para não esquecer, para não confundir uma coisa com a outra. Porque muda o contexto, você está falando de um assunto. Se você não configura a mão e não tem movimento da forma que é aquele sinal, você vai passar informação deturbada de outro sentido, com outro sentido para o surdo. E não é isso, né, que devemos fazer. Temos que passar realmente o sentido, né, da mensagem ali que você quer passar para a pessoa. Então, como eu falo para vocês, anotem no caderninho. Então, tem que arrumar o quê? Meios, né, estratégias para memorizar. Então, outro exemplo, lá nas configurações, na 64, 63, configuração de mão. Qual é a configuração da mão? Essa configuração da mão aqui é do alfabeto. É a letra U do alfabeto, tá? Só que com essa letra U, eu faço vários sinais. Ó, esse sinal aqui é nome, já é um sinal. Nome, uma pergunta. Qual o seu nome? É só fazer isso aqui, ó. Isso é uma pergunta. Se eu volto para mim, eu vou me apresentar. O meu nome, sempre de dentro para fora, tá? Nome. Com essa mesma configuração de mão do alfabeto, a letra U, porque lembra? U, V, U, usar. Usar, o verbo usar. Então, olha quantos sinais aqui a gente usa com configuração do próprio alfabeto. Então, por isso que eu falo, todos os sinais que eu venho trazendo aleatórios, soltos, vocês anotem no caderninho. Por quê? Porque quando a gente for vindo estruturando frases, você vai conseguir juntar tudo e ter uma compreensão, tá bom? Então, eu tô dando alguns exemplos aqui. Então, a maioria dos sinais dentro da língua, eles são arbitrários. Aí, que nem eu havia dito, ó, quando eu faço isso, no português, seria assim, ó, qual é o seu nome no português? Com esse único sinal que eu faço isso aqui e faço uma expressão do meu rosto de pergunta, é isso que quer dizer, qual é o seu nome? Aí você vai fazer a datilologia. Agora, quando eu for me apresentar, eu volto para mim. Tá vendo que o dorso ficou virado para frente? Quando eu faço pergunta, a palma da mão vira para frente. Então, quando eu vou me apresentar, eu passo aqui, ó. Então, eu faço isso, ó. Então, eu vou falar meu nome, ó. Aí, eu faço Joyce, tá bom? Não precisa trazer assim, ó, meu nome. Não, já vai direto. Porque esse sinal aqui, essa batidinha no peito com a mão espalmada tocando aqui, é meu, é sinal de meu. Então, meu, minha, é tudo batidinha. É diferente de eu falar meu e eu. Olha a diferença do sinal. Ó, meu, batidinha, eu, apontamento. É diferente. Então, vocês têm que ficar atento também. Então, quando eu vou me apresentar, não preciso fazer o meu nome. Ou então, se eu perguntar o seu nome, a configuração da mão em P. Lembra do P? Letra H, né? Letra K, ou quebradinha K, e a letra P, que é estático. Então, a letra P também é sinal. Se eu jogar assim, ó, é seu, sua, tua, tá? Ele é direcional, ó.
Então, quando eu fazer uma pergunta para você, que nem eu dei exemplo para vocês do nome, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Seu nome, qual? Não, não precisa, porque acaba ficando um português sinalizado, tá bom? Então, quando eu faço essa pergunta, eu só faço isso, ó. Simplesmente esse sinal com expressão. É uma pergunta. Qual o seu nome? Tá? E então não preciso jogar o seu nome. Não, já vou direto. É para enxugar, gente. É para ser objetivo e clareza, tá? Não precisa ficar trazendo muitos sinais. Já vai bem lá no objetivo, no foco, tá bom? Outro exemplo aqui, que nem eu falei do meu. Quando eu vou me apresentar, eu não faço meu nome, porque vocês podem ver vídeos também no YouTube que tem pessoas que fazem assim, ó, meu nome e faz. Aqui geralmente quando a gente joga a palma da mão virada para frente e faz esse movimento, é uma pergunta, eu tô perguntando o seu nome. Agora quando eu vou me apresentar, eu volto para mim e faço a datilologia, entendeu? Então não precisa fazer meu nome, vai direto, ó. E aí eu faço. Quando eu vou perguntar o seu nome, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Seu nome. Não, é só aqui, ó. É uma pergunta. Voltando, eu vou me apresentar. Eu pondo pra você, eu tô te perguntando qual é o seu nome. Voltando, eu vou me apresentar, tá bom? Outro exemplo. Se eu falar o sinal de fazer, né? Fazer. Quando eu for colocar no meu caderninho, ó, a configuração da mão em A, do alfabeto, né? E eu vou tocar, ó, polegar com polegar, unha com unha, tá? Ó, você ouve até o estralinho aqui, na unha do seu polegar. Então, toca. É o sinal de fazer, muito usado esse sinal, fazer, fazer. Lembra que eu falei do caderninho? Você põe no seu caderninho, é sinal. Isso aqui é sinal que você está aprendendo. Então, você põe como? Ah, fazer. Fazer o meu caderninho, o meu sinalário, da forma que eu entendo, que eu me ache. Ah, fazer, na minha cabeça, pode ser matar piolho. Então, eu vou colocar sinal de fazer, matar piolho. É a forma que você vai entender. O seu sinalário, ele é particular. Ele não é o dicionário Capovilla, que é um livro que é vendido, né? É conhecido em todo o território brasileiro. O dicionário Capovilla, que é o dicionário da Libras. Esse aqui é o seu sinalário. A forma que você se encontre, você se ache para você estudar. É o seu material de apoio, tá? Eu falei e repito novamente. Quando a gente fala de sinalário, nem todo mundo faz, infelizmente. Por quê? Por falta de mais interesse ou de mesmo achar que não tem tanta importância, mas tem, tá? Mas tem. De 100% dos alunos, 10% faz. E eu falo, seja os 10, porque lá na frente você vai fazer a diferença, tá? É que nem eu falo aqui, ó, da pastinha. Tá vendo a pastinha? Pasta preta com os plásticos. Todo o material que eu vou mandando ali no grupo, vocês vão fazendo o quê? A impressão, tá? Material de apoio para vocês. Então, sempre eu falo desses dois materiais em cima do nosso curso. Por quê? É o seu material de apoio. É necessário. É necessário, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Então, lembra que eu falei do meu nome? Não precisa representar assim, né? Então, já vai direto. Aqui já é um sinal, tá? Você pode colocar no seu caderninho. Meu, tá? Vou trazer para vocês alguns substantivos aqui, para vocês também terem de apoio, tá bom? Então, vamos lá.
Então eu já mandei para vocês, já passei para vocês desde o nosso primeiro encontro, né? O que é Libras, já foi falado o que é Libras. Já falei que existe uma lei que reconhece a Libras como uma língua oficial da comunidade surda, porque não é a segunda língua oficial do Brasil, né? Que tem uma lei, tem uma data que é muito importante para a comunidade surda, né? Que é uma conquista para eles. Falei também, já vimos o alfabeto manual, já expliquei em que momentos ele é usado, né? Já expliquei para vocês em que momento que é usado o alfabeto manual, que o alfabeto manual é um empréstimo linguístico do português, também falei isso para vocês. Vimos também os números, né? Vimos números também, os números ordinais, os números cardinais e os números quantitativos. E eu expliquei para vocês em que momento que eu uso cada um também, né? Foi dito. Falamos também sobre iconicidade, né? Sobre arbitrariedade, né? Então, o que seria sinais icônicos e o que seriam sinais arbitrários? Aprendemos também, né? Que a maioria dos sinais são arbitrário, que é esse sinal que representa arbitrário. E falei que a minoria são icônicos, sinais icônicos, que já faz referência, já faz alusão. Falei da importância do caderninho e da pasta para vocês, para terem de apoio. Façam esse procedimento, porque você realmente vai aprender. Eu segui uma metodologia, que é essa que eu aplico, que eu ensino, que é a que o meu professor me passou. Que o meu professor, ele é bem renomado, conhecido no Brasil todo, então eu sigo a metodologia dele e realmente aprende, tá? Mas, como eu falo, 50% aqui, 50% aí. Então, eu preciso que vocês participem, eu preciso que vocês façam o que é solicitado, para realmente vir aprender e fazer valer a pena seu curso, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês os verbos, né, também no último encontro. E vamos ver aqui os pronomes, né? Vamos então ver pronomes e substantivos, né? Então vamos lá para os pronomes, né? Os pronomes. Então vamos lá. Eu vou passar uma lista aqui. Para vocês, mas depois eu vou tirar uma foto, tá? Dessa folha aqui, para vocês treinarem na casa de vocês. Então vamos lá. São os pronomes que eu vou estar passando. Alguém, ambos, ele, ela, este, esta, esse, essa, eu, meu, minha, mim, que surdo usa muito, às vezes fica até parecendo meio que índio, mim, tá? Muito, nós, outro, pouco, seu, sua, tudo, todos e você, tá? Então vamos primeiro aqui para os pronomes, tá bom? Os pronomes. Então aqui o primeiro, né? Alguém, alguém. Esse sinal é de pessoa. Tem outra forma de sinalizar pessoa? Tem, mas ó, médio, dedo médio. Se eu faço aqui dedo médio aqui, aqui, é sinal de Jesus. Olha aí, Jesus. Então, a configuração da mão em Jesus, e você vai passar aqui, ó, na sua testa. Sinal de pessoa, sinal de pessoa. Mas pessoa mais isso aqui é alguém. Pessoa mais isso aqui virou o sinal de alguém, tá? Então, ó, tá? Ainda faz biquinho com expressão, tá bom? Então, a configuração da mão aqui é em pinça, né? Polegar com indicador e faz isso aqui. O quê? O quê? O quê? Esse sinal aqui, ele é muito usado hoje para estratégias.
é uma das estratégias que se chama pergunta retórica. É uma pergunta dentro do seu texto ali que você está querendo fazer a tradução ou a interpretação, tá? Mas isso aí é lá na frente. Mas, ó, o quê? O quê? Tá? Então, sinal de alguém. Ambos. Aqui, você faz isso, ó. Ambos. Ou vocês dois aí. É dois, né? Então, ó, vocês dois aí. Ó, vocês dois aí. Ou vocês dois aí, como diz, ou ambos, né? Ambos. Tô falando de duas pessoas, né? Outro sinal, ele, ela. Sempre a gente vai apontar com o indicador, tá? Então, guarda tudo e fica só o indicador estendido. E aponta mesmo pro local ou pra pessoa. Ele, ela, tá? Ele, ela, tá bom? Outro lugar que eu vou representar, ó. Este aqui, esta ali, tá? Então é apontamento mesmo. Você aponta para onde você quer mostrar ali para a pessoa, tá bom? E quando eu falo eu, lembra que eu falei? Eu, é aqui, indicador volta para mim, ó. Eu, ela, ele, este, esta, tá? É apontamento, é apontamento. E eu, tá? Quando eu falo meu, minha e mim, batidinha, lembra que eu falei? Meu. Meu é diferente de eu, tá? As pessoas confundem muito, então vocês ficam atentos. Então, quando eu tô falando de meu, é batidinha, meu, meu. Quando eu tô falando de eu, tá? Eu e meu. Sinais diferentes. Quando eu falo muito, esse muito não tá sendo muito usado. Ele usa mais para mostrar quantitativos, coisas de quantidade. É montinho, tá? Muito, muito, tá? Lá nas configurações, lá na 64, configuração de mão, você pode colocar esse sinal lá. Em alguma das configurações você vai ver. Ah, montinho, a mão faz em montinho, vou colocar aqui, sinal de muito. Muito, muito, tá? Então, geralmente, esse muito é usado para quantidade. Muitas pessoas, muita gente, tá bom? Outro pronome muito... Esses que eu tô trazendo aqui para vocês são muito usados, viu, meninas? Então, vamos lá. Nós, quando eu represento nós, indicador, lembra que eu falei para você? Apontamento. Volta para mim, eu, este, esta, ela, ele. Só direcionar onde tá o que você quer apontar, né? Ou é pessoa ou é objetos. Ou coisas, né? Aí, no caso, quando eu falo nós, olha aqui, eu vou englobar, ó, nós. Quando eu falo nós, eu também tô no meio, eu também faço parte, ó. Passou por mim, foi pra você e voltou pra mim. Nós, nós. Muito usado esse sinal, viu, gente? Nós, tá? Nós. Indicador. Outro sinal aqui, outro pronome, outro, né? Outro. Ó, outro, outro. Configuração da mão em L. Outro, outro, tá? Esse sinal de outro, essa configuração da mão em L, a gente tem que ficar atento porque tem alguns sinais que são muito parecidos, tá? Só muda aqui um detalhe. Mas aí, por isso que eu sempre vou estar falando do caderninho. Todos os sinais que você for aprendendo, toda aula que você for vendo, você faça a sua anotação, para você realmente absorver e aprender. Não deixem, gente, acumular aula, não deixe acumular vídeos, porque depois você vai ver rápido ou de qualquer jeito, e não é esse o foco, não é esse o intuito. Por quê? Toda aula que eu passo para vocês durante a semana, eu dou prazo de uma semana para vocês estudarem, reverem, fazerem as suas anotações, fazer atividade quando é solicitado. Então, vocês têm um prazo de uma semana.
Se você não tirar 10 minutos da sua vida, o dia tem 24 horas, se você não tirar 10 minutos do seu dia para pensar, para viver em Libras, desculpa, mas vai ser muito difícil você aprender, tá bom? Então você tem que colocar Libras como prioridade. Não, eu tô aqui no curso, eu quero aprender, eu estou pagando, eu quero aprender. Então, faça o seu melhor, faça valer a pena, estudem, tá bom? Fica a dica, tá? Então vamos lá. Quando eu faço essa configuração de mão em L, eu faço essa jogadinha, outro, tá? Outro. Se eu já jogo aqui, ó, ao contrário, de novo, de novo, de novo, ó, de novo, outro. Olha que detalhe, ó. De novo. Fala de novo. Fala de novo. Não, é outro. É outro. Ó um detalhe, tá bom? Então você fica atento a isso também. Essa mesma configuração de mão, você faz aqui, ó, conseguir. Conseguir e conquistar é o mesmo sinal, ó. Consegui, eu conquistei, tá? Mesma configuração, só que aí já passa aqui no queixo. Quando eu falo que eu tenho tal coisa, eu tenho a mesma configuração da mão em L, do nosso alfabeto, ó. Tenho. Polegar toca aqui no peito, 2 batidinhas suficiente. Tenho. Tenho e ter, mesmo sinal, tá? Tenho, ter, tá? E quando eu falo não tenho? Ele já é feito aqui no espaço neutro, ainda vem com negação no rosto, ó. Não tenho. Não tenho. Tenho. Não tenho. Tenho. Não tenho. Então, eu vou passar aqui todos os sinais com essa mesma configuração de mão que a gente fez aqui agora. Então, ó. De novo. Outro. Conseguir ou conquistar. Tenho. Não tenho. Tá vendo? Toda a configuração da mão em L. Quando eu vou representar pouco, pouco. É isso, pouco. Pouco, tá? Pouco. Seu e sua. Configuração da mão em P. Seu e joga. É seu, é sua, é tua, tá? Ó. É o pezinho que joga em direção onde você quer apontar. Não é seu, não é sua, tá? Essa é a configuração de mão. E quando eu falo tudo e todos, ó, configuração da mão em T. Aqui é F, né? Aqui é a letra T. E ó, eu faço assim, ó. Todos. É todos. Começa em T e fecha tudo, termina em A. É todos. É todos. Ou todos também, tá? Todos ou todos. É essa configuração de mão, tá? Porque com essa mesma eu faço aqui, ó. Se eu virar aqui, já vira, ó. Mundo, ó. O mundo. O mundo. Essa é a configuração que representa mundo. Mundo. Eu tô falando de tudo e de todos, ó. É todos. É todos. Ou todos, tá? E quando eu faço o apontamento também, eu falo de você, ó. É você. Você, tá? Você, eu. Você, eu. Indicador, apontamento. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu queria falar rapidamente para vocês, exemplo, quando a gente fala de cada país tem sua língua, a gente tem que ficar sempre atento, porque as pessoas também pensam que Libras é universal, e não é. Libras é do Brasil, como a gente já falou, né? Cada país tem a sua língua, né? Cada país tem a sua cultura, a sua crença, entendeu? Então, não é universal, tanto que a palavra diz Libras, né? Libras, L de língua, BRA brasileira, S de sinais. Então, ela é nossa, ela é do Brasil. Cada país tem sua língua. Exemplo, os Estados Unidos, lá a língua deles é ASL, que é a língua americana de sinais. Lá, quando a gente representa aqui na Libras, no nosso país, casa, essa é a configuração de mão. Casa. Casa, aqui no Brasil. Telhadinho, né? Ele faz alusão, né? Sinal icônico, tá? Casa. Lá
nos Estados Unidos, a língua americana de sinais, ó como eles representam casa. Eles fazem um telhadinho, e a estrutura da casa. Então, ó, casa. Lá é casa. O nosso é só o telhadinho. Tá? Eles escolheram o quê? O telhadinho mais a estrutura da casa. E o nosso é só o telhadinho. Então, você vê a diferença? Outro exemplo, lá na China, a língua deles lá, os chineses. Olha como representam a língua de sinais lá. Exemplo, ó o sinal de exemplo. Exemplo, se eu falar o sinal de árvore aqui no Brasil, árvore aqui, esse é o sinal de árvore. Esse é o sinal de árvore aqui no Brasil. Faz referência, faz alusão, né? É um sinal icônico. Então, aqui você vê a raiz da árvore, o tronco da árvore e aqui a copa, onde dá os frutos, né? Então, esse é o sinal de árvore aqui no Brasil, árvore. Lá na China, sabe como eles representam árvore? Essa configuração de mão, esse é o sinal de árvore lá na China. Olha isso. Então, se eu não souber a língua deles, eu nunca vou imaginar que isso aqui é árvore. Árvore. Lá na China, para eles esse é árvore. Então, eles escolheram só o tronco para representar um todo da árvore. Nós aqui já escolhemos, já fomos na árvore toda, né? Raiz, tronco e copa, tá? Árvore na língua, na Libras, e árvore lá na China. É só um exemplo, tá, gente? Escolheram só o tronco para representar. Essa configuração aqui, para nós, é sinal de lugar. Lugar. Para nós é lugar. Lá para eles, árvore. Para nós aqui é lugar. Lugar. Qual lugar que você mora? Qual lugar que é a sua casa, tá? Essa configuração da mão. Indicador com polegar. Não é assim, é assim, tá? Porque se eu faço isso aqui, já vira bolo, né? Então, cuidado aí. Configuração da mão em bolacha. Qual lugar que você mora? Lugar. Esse sinal de lugar aqui para nós. Lá na China já é árvore. Olha a diferença. Então, é só para vocês verem, né? Cada país tem a sua língua, tem a sua gramática, enfim. Lembra que eu falei para vocês também esse sinal aqui? Que sinal é esse? Configuração da mão em S de base, e eu pego a minha outra mão e passo aqui, ó, girando no dorso, sinal de conversar. Na Libras. Icônico arbitrário. Arbitrário, né? Não faz nenhuma referência, alusão que isso é conversar. Se eu não souber Libras, eu não vou saber que isso é conversar. Nunca. Eu tenho que saber a Libras. Então, conversar, tá? Outro exemplo, sinal de rápido, né? Olha o alfabeto aí de novo, a letra C do nosso alfabeto. Se eu fizer isso aqui, ó, é rápido, sinal de rápido, rápido, depressa. Olha isso. Lembra que eu falei para vocês? Caderninho, todos os sinais que eu venho trazendo, anotem. Por quê? Na hora que eu for fazer uma frase, estruturar, e eu vou fazer a frase, você vai ter que trazer todos esses sinais dentro de frase, dentro de contexto, né? Então, ó, rápido, depressa. É o mesmo sinal, rápido e depressa, tá? Para facilitar a nossa vida, poderia ser rápido, um Rzinho, né? Rápido, passando na frente da boca, já que rápido, né? Mas não é. É a letra C do alfabeto e passa na frente da boca. Então, por isso que eu falo, anotem. Rápido, depressa, tá, gente? Sinais arbitrários. Vamos lá. Vou trazer aqui para vocês vou trazer para vocês aqui os substantivos, tá bom? Substantivos e outro.
Gente, isso que eu venho falando para vocês, vem trazendo duas realidades, duas questões, que seria o quê? O próprio signo linguístico. Aí você fala, signo linguístico? É o signo, é a louca do mapa astral? Não. Signo linguístico, ele é o quê? Ele é formado por um significante e um significado. Então, vocês anotem. Eu vou passar rapidamente só para vocês entenderem. Então, signo linguístico são palavras que são formadas por duas variações, o significante e o significado, tá bom? Eu vou mandar um vídeo lá, bem resumido, para vocês entenderem o que é signo linguístico, tá? Que é o significante e o significado. Então, isso faz a gente compreender o quê? Deixa eu só voltar aqui na aula que eu vou passar já para vocês. Então, quando eu falo de signo linguístico, ou então cada palavra, ela é formada por um significante e um significado. Gente, o significado é o que nós entendemos daquela imagem a ser produzida, tá? Daquele vocábulo. Exemplo, se eu falar para você de mesa, nós ouvinte, se eu falar mesa, você já sabe, porque o significado já está estruturado na sua mente, você já pensa em uma mesa. Então, você já pensa numa mesa. Então, você já pensa numa mesa que é redonda, é quadrada, é onde serve ali para eu me apoiar, para eu me alimentar, né? Então, isso já está fixo na minha mente. Se eu falar mesa, você já pensa na mesa, né? Então, o significado da mesa é isso. Só que o significante, que é a imagem, né? Quando a gente fala da imagem, como ela é representada ali Então, esses dois conceitos, eles formam o quê? O signo linguístico, tá? Então, vamos lá para Libras, que tem signo linguístico na Libras também. Então, qual o sinal? Exemplo, sinal de mesa. Mesa. Ó, mesa. Quando a pessoa faz esse sinal aqui, o surdo já sabe que já é uma mesa. Já estruturou aqui, ó. Ah, é uma mesa. Pode ser mesa quadrada, redonda, enfim. Mesa. Esse é o sinal de mesa. Só que o significado, ele já é bem o quê? Bem estruturado, né? Na cabeça do surdo. Então, gente, por meio do significado, muitas das vezes se faz o quê? A imagem acústica, que é o quê? O significante, que é o quê? O que representa. Então, esse significante, ele é o quê? Ele é diferente. Ele é diferente, tá? Ele é diferente. Outro exemplo, que nem eu falei, mesa. Mesa, tá? Se eu fizer isso aqui pro surdo, ele sabe que é o sinal que eu fiz a datilologia de mesa. E quando eu faço o sinal, ele já sabe que eu tô falando de mesa, tá? Aquela imagem já tá projetada na mente. É que nem eu falo pra você de um gatinho, de um cachorro, você já tem aquela imagem acústica na sua cabeça, porque você já conhece, tá? Então são variações. Se chama signo linguístico, né? Significante e significado, tá bom, gente? É só passei rapidamente só para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês alguns substantivos e outros, tá? Substantivos e outros. Então vamos lá. Sinal de amigo, né? A configuração de mão. E bate, ó, amigo, amigo. Ou em B ou aqui, tá? Amigo. E cruza, tá? Amigo, amigo. Palma pra cima. Ah, é meu amigo. Ah, é minha amiga, tá? Se eu fizer a palma virada para baixo e fazer isso aqui,
É sinal de coração. Olha como muda. Coração, amigo. Coração, amigo. Também, né, faz parte amigo do coração, né? Mas, ó, muda a configuração de mão, tá? Então, palma da mão pra cima é amigo, palma da mão pra baixo ou pro lado, com movimento, é coração, meu coração, tá? Amigo. Carta, substantivos, né? Tô trazendo aqui pra vocês alguns substantivos. Deixa eu só pontuar eles, apesar que eu vou compartilhar depois, os substantivos e outros que eu vou mandar aqui pra vocês. Amigo, carta, curso, Deus, difícil, fábrica, fácil, Jesus, jornal e nome, tá? Então, amigo, carta, ó, letra U, precisar das duas mãos para fazer o sinal de carta, tá? Então, ó, é como se colasse a carta, né? A pessoa faz assim e cola a carta. Então, ficou esse sinal para carta, tá, gente? Carta. Curso, curso. Configuração da mão em S de base. O outro é o Czinho. Ele vai passar aqui, ó. E ele sai. Curso, curso. O curso, ele sai. Por quê? Aqui, girou, só no dorso sem sair, virou a cor cinza. Cor cinza. A gente não tá falando de cor, a gente tá falando de curso, ó. Curso sai. Czinho que sai. A cor cinza, ela só gira no dorso, tá? Então, curso. Deus, a configuração da mão em D. Ó o D, a bolinha, né? Do nosso alfabeto. E ela sai, ele sai aqui do espaço neutro, ó. E vai pro céu. Deus. Deus. Você pode até dar uma olhadinha pro céu, ó. Deus. Tá? Ele é feito direto no espaço neutro. E joga pro céu. Deus. Tem muita gente que confunde Deus com dia. Ó, dia, Deus. O dia, que é o período do dia, ele toca na têmpora e sai. Dia, dia, ó, bom dia. Deus, ó, já vai pro céu, tá bom? É a mesma configuração. Portanto, Deus é feito no espaço neutro e já vai pro céu. E dia toca na têmpora, tá? E sai dia, dia, tá? Todo dia, ó. Você precisa o quê? Estudar. Para aprender o quê? Libras, né? Então vai. Deus, Deus. Próximo. Difícil. Difícil. A configuração de mão, e ela tem movimento e passa na minha testa. Quando eu falo difícil, eu tenho que trazer expressão, né? Difícil. Difícil, né? Então, quando eu falo difícil, eu passo aqui, ó. Você pode fazer como? Lá no seu caderninho, lá do seu sinalário, você pode colocar como? Configuração da mão em X, passando na testa com expressão. Minhoquinha passando na testa, de dentro para fora, é sinal de difícil e com expressão. Minhoquinha passando na testa, sinal difícil. Gente, é o seu sinalário, da forma que você se encontra. Importante você compreender. Depois, vocês vão tirando isso, né? Vai tirando essas técnicas de assimilação, né? Depois que memorizar mesmo. Então, ó, difícil, né? Difícil, ó. Libras é difícil? Libras é difícil? Não, é fácil. É fácil. É fácil. Ó, é só treinar. É só treinar, tá? É só treinar. Então, ó, fácil. Fácil, tá? Então, difícil, ó, fácil. Você faz isso aqui, ó, dedo médio de Jesus. Você faz isso aqui, ó. Fácil. 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 Esse é sinal de fácil. Se eu fizer aqui, ó, é manhã. Olha o detalhe, ó. Fácil, amanhã. Fácil, amanhã. Tá vendo? Então, fácil sai e o amanhã
puxa aqui, ó, amanhã, tá? Então, antes do fácil, vem o sinal de fábrica. Ó, fábrica, fábrica, tá? Movimentos alternados, como se fosse o pistão lá, né? Das fábricas, né? Fábrica, fábrica, tá? Sinal de fábrica. Se eu fizer isso aqui, é a disciplina Educação Física. Olha lá. Educação Física. Mais fábrica. Movimento alternado, como se fosse os pistão, tá? É fácil, né? Que eu falei pra vocês. Fácil, fácil. Sinal de Jesus, médio, mesmo do fácil, mas aqui, ó. Se remete aos cravos, né? A crucificação de Cristo, então, Jesus, tá bom? Um em cada lado. Jornal, sinal de jornal, ó. Aqui é como se fosse uma folha, tá? A configuração da mão em L. Você faz isso aqui, ó. Jornal. Jornal, tá? Jornal. E aqui outro substantivo, nome. Eu jogo, lembra que eu falei pra vocês? Ele é direcional, ó. Nome. Voltando pra mim, eu vou me apresentar. Direcional você, eu tô te perguntando. Qual o seu nome? Pra mim, meu nome, e eu faço. Tá bom, gente? Agora eu vou trazer aqui pra vocês cumprimentos. Porque vimos também já, né, os verbos, né? Os verbos eu tinha passado pra vocês, né? Algo que eu sempre falo, né? Os verbos, se você pegar os verbos, você tá com a metade da Libras ali, ganha, né? Você consegue ter essa comunicação. Por quê? Os verbos é a metade da Libras. Eu falo que a outra metade é a expressão facial, né? Então, aqui eu tinha passado verbos para vocês, mas vou recapitular, porque eu vou mandar essa folha, um print dessa folha inteira, tá? Então, ó, quando eu falo brincar, brincar, configuração da mão em Y, brincar, conversar oral, ó, conversar oral. Os verbos, gente, eles são arbitrários, tá? Eles são, a maioria, arbitrários. A maioria. Conversar, sinais. Conversar, sinais, tá? Crescer. Crescer. Crescer, tá? Crescer. São os verbos, tá? Que a gente tá vendo. Desculpar. O verbo desculpar e pedir perdão é o mesmo, tá? Ó. Me perdoa. Me desculpa. Muito usado esse sinal, tá? Configuração da mão em Y e toca aqui no queixo, ó. Me perdoa. Me desculpa. E traz a expressão de arrependimento, né? Porque é perdão, é desculpa, traz a expressão de arrependimento, ó. Me perdoa. Me desculpa. Agora, quando você quer levar pro lado da brincadeira, né? Ah, me desculpa, é brincadeira. Desculpa, é brincadeira. Aí já traz um outro sentido, né? Que ali você tá descontraindo. Mas aqui no caso, geralmente a gente usa esse perdão, esse desculpa para algo negativo, de arrependimento. Ó, me perdoa. Você me perdoa? Desculpa. Perdão. Tá bom? Verbo escrever, né? Aqui é como se fosse, representa isso aqui a folha, né? A palma da mão aberta aqui, geralmente ela vem como base de folha, né? De apoio ali. Então, aqui é como se fosse a caneta, né? Ou faz assim, ó. E escreve, ó. Verbo escrever, tá? E passa assim, como se estivesse escrevendo, tá bom? Então, esses foram os verbos que vimos, né? Os verbos. E eu vou trazer aqui para vocês cumprimentos na língua. Como que representa cumprimentos? Assim, ó. Cumprimentos, tá? Cumprimentos. Ou saudações, né? Então, vamos começar aqui pelo primeiro cumprimento, né? Cumprimento do dia, né? Que vem
um bom dia, né? Como que eu vou falar um bom dia em Libras? Então, gente, tudo que é bom, tudo que é boa, sai da boca. Então, a configuração da mão, ela é em montinho. Então, eu faço isso, ó. Bom e boa, tá? Então, tudo que é bom, boa, sai da boca. Então, eu vou trazer aqui para vocês cumprimentos, que seria, na sequência aqui que tá, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, com licença, de nada, obrigado, oi, por favor e tchau. São os cumprimentos básicos que temos que saber, né? Que é do nosso dia a dia. Nós ouvintes temos esses cumprimentos normal. Oi, bom dia, tudo bem com você? Ah, obrigada. Ah, por favor, tchau. Tá? Então são cumprimentos normais, básicos que você tem que saber. Então vamos lá. Então tudo que é bom, boa, ele sai da boca. Configuração da mão em montinho, tá bom? Então faço isso aqui, ó. Bom, boa, tá? Tudo que é bom, tudo que é boa, tá? Então faço, ó. Vamos começar pelo dia? Bom dia. Lembra que eu falei pra vocês? Bom dia, o dia toca na têmpora, porque se eu fizer só aqui no espaço neutro jogar pro céu, é o sinal de Deus, já muda todo o contexto. A gente tá falando de períodos do dia, então começa pelo dia, bom dia. Então, bom dia, né? E trazendo sempre, ó, sorrisão, né? Porque bom dia, né? Um dia tá começando, que seja feliz, que seja um dia alegre, né? Não bom dia, né? Traz expressão de alegria, de satisfação e de desejo que esse dia seja maravilhoso, né? Então vamos lá. Bom dia. Tem outra forma de representar dia? Tem. Ó, tem esse dia, tem esse dia, tem esse dia, tem esse dia. Olha quantos dias tem aí. Só que isso se chama variação regional. Cada região, ela acaba usando sinais diferentes, que nem esse dia aqui, ó, dia, bom dia, é feito datilologia, é o DI e vira A. Bom dia, bom dia. Lá no Rio de Janeiro, eles usam esse dia, dia. Já aqui no estado de São Paulo, a gente usa mais esse dia, tocando na têmpora. Bom dia. Ou feito no espaço neutro. Bom dia, tá? Bom dia, tá bom? Tem esse dia também, tá? A mão aqui, ó, e faz assim, ó, pá, como se fosse despertar, né? Despertou, tá? Mais usado esse dia, no estado de São Paulo. Bom dia e bom dia, tá bom? Lá no Rio, da datilologia, eles usam muito. Então, bom dia, tá? Escolha um e seja feliz. Não fica com aquela de, hoje é segunda-feira, vou fazer um vídeo aqui no meu status e vou colocar esse dia. Amanhã eu vou fazer esse dia. Depois da manhã eu vou fazer esse dia. Não, escolha um e seja feliz, tá? Escolha um que você se identificou e usa ele. De preferência, a gente sempre é bom usar o que é mais usado no estado de São Paulo, né? Porque é onde você vai ter mais contato com surdos da sua região. Mas é bom saber de outras regiões? Sim, porque vai que você conheça um surdo de outra região, ou que migrou para cá, ou que você foi para outro estado. Enfim, tem variações, né? Então vamos lá. Segundo período vem à tarde, né? Então, boa tarde. Então, tudo que é bom, boa, montinho, né? Porque senão fica igual caipira. Tarde, noite, dia, não. Então, você traz um bom antes, né? Bom dia. E agora, o outro período da tarde. Boa, montinho, né? Boa, ó. Boa, bom, boa tarde, né? Meio-dia, 6 horas da tarde, caiu. Então, tarde. Tem outra forma de sinalizar tarde? Tem, ó. Tem esse tarde sem base. Tem tarde com base, que, ó. Tarde. 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 Tá vendo, ó? Tarde, tarde, tarde. Ou esse tarde, eu aprendi ele tem uns 2 anos.
é usado lá no sul. Os surdos lá do sul usa esse tarde, ó. Tarde, tarde. Se eu não souber a questão da variação, eu nunca ia pensar que isso é tarde para eles lá no sul. Tarde, tarde. Para nós não é tarde, tá? Então, tarde para nós é esse, ó. Tarde, tarde ou tarde, tá bom? Mas lá no sul, eles usam esse tarde. Olha isso. Então, a gente fala do quê? De variação, né? Variação. Então, quando a gente fala de variação, é bom aprender, né? É bom abrir a mente, né? Que eu falo que Libras, a gente tem que estar disposto a aprender também, abrir a nossa mente, né? Para aprender coisas novas, né? Não ficar limitado assim, com a viseirinha, não, aprendi esse e vou morrer com esse. Não, abre seus horizontes, abre a sua mente para Libras, né? Ah, conheci um surdo de outro estado, vou me comunicar com ele, vou aprender como que é lá, como que eles comunicam. Não é totalmente diferente, mas tem umas coisas que mudam também, né? Questão de região para região. É que nem nós ouvintes, né? Se a gente for ver a questão da gíria, a questão da cultura, lá na Bahia, em Minas, no Rio de Janeiro, é diferente, né? E todos nós somos brasileiros, mas cada região tem a sua representatividade, né? Sua diferença, tem diferença de cultura, de crenças, enfim, né? É que nem a gente vê assim, em relação a fruta, né? Se eu falar para vocês assim, já comeu uma bergamota? Ah, você fala bergamota? Bergamota? Não, nunca comi bergamota, não. Ou então você fala, não sei o que é bergamota, não. Agora, se eu falar assim, você já comeu uma mexerica? Ou uma pocã? Ou uma tangerina? Nós já vamos saber, porque é a forma que é dita aqui na nossa região, né? Então, agora eu entendi. Ah, você tá falando de mexerica, de tangerina. Ah, não, esse já é uma fruta deliciosa. Mas tem região que fala bergamota. E se eu não souber a questão da variação, eu nunca vou pensar que isso é bergamota, que é mexerica, e eu vou falar que eu nunca comi mesmo, porque eu não conheço por esse nome, entendeu? Então muda questão de variação, tanto no português como na Libras também não é diferente, tá bom, turma? Então aqui nós fomos para tarde. Mais usado aqui no estado de São Paulo, esse boa tarde, sem base. Por quê? Porque já vai direto, tá? Já vai direto. Porque se eu construir aqui uma janela, acho que fica muita informação, né? Ou aqui, já vai direto, tarde. Boa tarde. Boa tarde, tá bom? Próximo período do dia, noite, né? Boa noite. Então, como que eu vou dizer? Sempre vem um bom antes, né? Bom, boa vem antes. Então, boa noite. Como se eu estivesse me cobrindo para ir dormir. Noite. Configuração de base em S. E a outra aqui, ó. Como se estivesse cobrindo, né? A lua vem aqui, ó. Noite, tá caindo a noite, vou me cobrir para dormir. É técnicas de assimilação para você memorizar, tá bom? Então, noite. Esse noite, ele é mais formal, usado lá na janelinha do intérprete, quando você vê no canal lá, a pessoa lá fazendo a sua tradução, a sua interpretação, e aí eles usam mais esse noite, que é formal, né? Boa noite, né? Boa noite, que é mais formal, usado também em palestra, tá? Em conferência, então, noite. Boa noite. Tem boa noite informal? Tem aqui, ó. Noite, como se fosse fechar os olhinhos para dormir. Noite, tá? Então, boa noite ou boa noite. Esse noite é informal, esse noite é formal. Os dois se remetem à noite, tá bom? Então, boa noite ou boa noite, tá? E depois da noite vem o período da madrugada, né? Boa madrugada. Como que eu vou apresentar boa madrugada? Então, ó, tudo que é bom, boa, montinho. Boa, ó, madrugada. Madrugada. Madrugada, tá? Madrugada. Por que a gente faz a técnica da assimilação para não esquecer? Exemplo, madrugada. Qual o período da madrugada? 1 da manhã,
2, 3, 4, 5. Vamos pensar assim, para não esquecer. Então, 1, 2, esse é o período da madrugada. Então, madrugada. Boa madrugada. Que vai passar da 1 até as 5, né? Madrugada. Boa noite. Boa madrugada. Ou boa madrugada. Também tem esse madrugada feito aqui, tá? Madrugada. Lembra que eu fiz um sinal aqui? Isso é palestra, isso é conferência. Mas eu estou falando de madrugada, então eu vou ter que soltar mínimo até o polegar, tá? Mão fechada em S e vou soltando dedo por dedo. Então, passo do mínimo, panelar, médio, indicador e termino no polegar. Então, madrugada ou madrugada, tá? Boa madrugada. São os períodos, né? Então, só para repassar, então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá bom, turma? Então, esses são os períodos, né? Que temos que memorizar. E quando você encontrar um surdo, né? Você já tem que cumprimentar, né? Isso é educação, né? Já é de praxe. A gente falar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enfim. E aí, quando eu falo para você com licença e por favor, são sinais diferentes. Só que tem pessoas que misturam tudo. Com licença com por favor. Acontece. Então, quando eu falo com licença, o com licença ela é feito essa configuração de mão, que é a mesma do telhadinho que eu falei para vocês, que é o sinal de casa em libras, casa. Mas com licença, ele faz isso aqui, ó, e vem para mim. Com licença. Com licença. Com licença é diferente de por favor. O por favor abre. Por favor. Por favor. Vocês viram? O por favor ele abre. O com licença ele só traz. Poderia ser o contrário, né? Com licença abrir e o por favor trazer. Mas não. É dessa forma. Então, com licença puxa e o por favor abre. Confunda e mistura tudo, mas não tem problema. Depende ali muito do contexto, tá bom? Não se prenda a isso. Quando eu falo obrigado, você vai falar o quê? De nada, foi nada. Então, como que eu represento de nada? Então, quando eu falo obrigado, quer dizer, vamos primeiro com obrigado. Obrigado, você faz isso aqui, ó. Tem 3 formas de representar o obrigado. Obrigado. Vocês viram que eu toquei aqui na testa e no queixo? Sai os dois juntos. Obrigado. Ou do peito da testa. Obrigado. Ou só na testa. Obrigado. 3 formas aí que você pode usar como obrigado, tá? Se uma mão estiver ocupada, vai só com uma. Se as duas estiverem livres, quiser fazer com as duas ou aqui, tranquilo, tá? Então, ó, obrigada, obrigada, obrigada. É como se eu estivesse tirando o chapéu e saudando a pessoa. Obrigada, imagina, obrigada, tá? Então, ó, obrigada, tá bom? Esse é o sinal de obrigado. E aí eu vou falar de nada, né? Falar obrigado, falar por nada, foi nada. Esse nada, eles usam muito, mas é uma forma errada de usar de nada. Esse nada é quando eu represento que tá algo vazio, não tem nada ali, ó. Tem nada ali. Só que muitos intérpretes usam esse nada, mas o correto de nada, quando eu agradeço, obrigada, por nada. É essa configuração de mão aqui, ó. A configuração que a gente fala de pé de galinha faz isso aqui, ó. Foi nada. Só isso aqui, indicador, esfregou com um polegar, é dinheiro, sinal de dinheirinho. Mas quando eu falo de nada, obrigado por nada, é a configuração de pé de galinha. Então, médio, indicador e polegar, e esfrega. Foi nada. Obrigado. Foi nada. Não é dinheirinho. É os 3 juntos. Nada. Ou foi nada, tá? Essa é a forma correta de nada. Nada é uma coisa. De nada, de nada. Diferente. 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 E se eu falar um oi, né? Oi, oi. Você pode falar olá, olá, olá. Aqui, geralmente, você joga, quando você faz assim, você faz com várias pessoas, né? Ali você tá saudando todo mundo. Então, você faz assim, olá.
Esse aqui, olá, esse também entra como tchau. Depende muito do contexto, tá? Ou oi. Oi. A letra O com I, você faz isso aqui, ó. Oi. Oi. Ou oi, tá? Oi. Também, ó. Oi. 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 Tá? Isso é o oi. Oi, né? Então, a letra O com o mínimo estendido virou oi. Oi. Tá bom? Então aqui, turma, eu vou compartilhar com vocês essa folha, né? Vocês treinem, porque são muito usados comprimentos, verbos, os pronomes e os substantivos, tá? Treinem para o próprio conhecimento de vocês, tá bom? E aí, para o próximo encontro, estaremos aqui com outro tema, tá? Bons estudos, muito obrigada e que Deus, ó, abençoe a cada um de vocês, tá? Um abraço, tchau, tchau.